Bem, pessoal, nós vamos agora fazer um breve comentário sobre as 10 questões do IFE agora do concurso que saiu recentemente. Bom, as 10 questões, elas atenderam o edital, né? O gabarito não tem nenhum problema. Mas tem algumas considerações que a gente deveria fazer. Olha só, a primeira questão lá, ele coloca uma tabela para você. Eu gostaria que você estivesse já com a prova em mãos para a gente acompanhar mais rápido, viu? Então ele nos fornece aí uma tabela onde ele dá os produtos, ele dá a fração do custo, ele dá o custo de aquisição. Então, o interessante nessa questão é exatamente ele pede o valor, ele diz, né, que o preço de venda do produto é o valor do custo acrescido ao lucro obtido. Ou seja, é aquela operação de mercadoria, né, que preço de venda é o preço de custo mais o lucro. Aquilo ali é a operação de mercadoria. A pergunta dele é, ele quer o valor total apurado na venda. Valor total apurado na venda. O que você deveria fazer? Você deveria ter o quê? Primeiro, nós iremos calcular a fração de cada valor, ou seja, a fração do custo em cada valor do custo. Ou seja, primeiro a gente calcula 3/5 de 2.000, olhando para a tabela, depois 2/5 de 1.600, 2/3 de 1.200, 1/8 de 1.400, ou seja, estou calculando a fração de cada custo de aquisição. Depois que calcularmos todos eles, nós vamos somar e teremos aí praticamente o valor do lucro que nós teríamos. Depois nós vamos somar o custo de aquisição. Quando você for fazer essa conta, seja, nós vamos somar os custos de aquisição, você vai encontrar o valor de 9.100. Quando você somar as frações, depois de ter calculado, nós encontramos 4.595, que somando os dois, que é o valor total, apurado, nós temos a letra B, 13.695, ou seja, de acordo com o gabarito, sem problema. O detalhe na questão é que, na nossa revisão que nós colocamos, você lembra que eu frisei bastante você identificar na questão onde é que faz a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Evitar aquelas pequenas reguinhas de 3 que ali atrasa você. E não faz você permitir onde é que eu multiplico ou divido, ou soma ou subtrai. Então é importante que você tenha feito isso, porque aqui você ia agilizar. Porque se você não fizer isso, você vai tomar tempo demais na questão e pode perder as outras. Então é isso que interessa aí nessa primeira questão. Na questão seguinte, né, que na minha prova que eu peguei aqui na questão 12, ele fala que um funcionário de uma determinada empresa faltou 3 dias consecutivos, sem apresentar uma justificativa plausível, prevista na lei trabalhista, tais como a apresentação do atestado médico, convocação pela Justiça Eleitoral, entre outros. Assim, foi efetuado o corte do ponto referente aos dias desfaltosos através da fórmula de desconto. Bem, essa fórmula de desconto que ele está colocando não vai calcular o desconto. A fórmula de desconto vai calcular o valor que a pessoa vai receber após o desconto. Na questão, ela está um pouco bagunçada assim, em termos do enunciado, porque ele fala em salário e fala em remuneração. Ele não diz na questão se o salário e remuneração é a mesma coisa. Mas nós já sabemos que não é a mesma coisa, né? Mas aqui a gente considera, leva em consideração, que o salário e a remuneração seja a mesma coisa. Mesmo que o enunciado fala em salário e fala em remuneração, que deixa ainda subentender que existe a diferença entre esses valores. Mas então ela ficou meio desorganizado o enunciado, não foi muito legal o enunciado, podia bagunçar a cabeça das pessoas, a ponto de eles não identificar o que fazer. Bom, então o que nós teríamos que fazer? Nós utilizamos a relação que está aí. Então olha aqui, vamos aqui para o quadro, olha. Ele está dizendo que essa forma de desconto, lembrando que a forma de desconto é o valor que você vai receber. Vai ser o salário da pessoa, menos. O salário aqui, ele considerou como 880. O salário menos 0,5% de 1/4 de 30% da remuneração, multiplicado por 88,88 e multiplicado ainda pela quantidade de faltas, que foram 3. Bom, aqui é o que você tinha que fazer. Só que o detalhe na questão, que eu digo até que cabe recurso, seria o salário e a remuneração. Porque, neste caso, para nós encontrarmos a alternativa correta, que seria a letra A, seria considerar a remuneração também como 880. A gente considerar que a remuneração dele é igual ao salário dele. Bom, pode, mas não deixou claro na questão, bagunçou um pouquinho, né?
Se for bem redigido, procurando até um professor de direito de trabalho, pode ajudar nisso aí. Então seria a letra A. Na questão 13, a questão seguinte, aqui foi uma questão 12 aí da minha prova. Na questão 13, essa foi uma sacanagem, viu? A questão 13. Por quê? Porque é uma questão de teoria dos números. É uma questão de ensino fundamental, uma prova de ensino fundamental, mas teoria dos números nem todos conhecem. Então, mesmo que ele tenha dito aqui, o teorema de Euclides, Euler, assegura que essas informações que você teria que fazer uma atribuição, né? A gente, se você lembrasse ou soubesse que um número perfeito, ele é indicado como 2 elevado a p menos 1 multiplicado por 2 elevado a p menos 1, sendo esse aqui um número primo, a gente poderia utilizar essa relação e encontrar na sequência os números perfeitos, sendo que um dos fatores é um número primo. E é uma questão seca. É uma questão seca por quê? Porque se você não souber essa informação, você não vai conseguir fazer a questão. Então, a gente fazendo a substituição, nós teríamos o 6, teríamos o 28, ó, o 6, quando você atribui aqui o P igual a 2, por exemplo, né? P igual a 2. Você vai atribuir, ó, P igual a 1, P igual a 2, P igual a 3. Então, vejam que 6, 28 seria um número perfeito, o próximo dele seria 496 e o próximo dele seria 8.128. E isso, eu encontrei como esses valores? Substituindo o valor do P aqui. Sempre aqui vai dar um produto onde vai aparecer o número primo. Essa relação, uma relação de olha, que ele identifica para você quem são os 4 primeiros números perfeitos. Existem vários, né? Até 5.000 foram encontrados todos. A partir de 5.000 só foram encontrados 30 números perfeitos. Mas os 4 primeiros números perfeitos são identificados aqui, que vai até o 7. Ou seja, como ele quer que vá até 10, aqui já identifica. Quando a gente efetua a soma, quando faz a soma, é que nós encontramos a alternativa letra E, 8.658. E aí nós teremos a alternativa letra E, está correta, sem nenhum problema. O problema é uma questão seca, é uma questão interior dos números. Eu acho que foi colocado, foi para ninguém fazer. Assim, eu imagino que seja, né? Porque a gente tem tantos assuntos mais importantes a serem cobrados, ele vai cobrar esta informação interior dos números que, no momento, para ensino fundamental, na área que está fazendo, não é tão importante. Bom, minha opinião. Questão 14. Na questão 14, ele dá uma outra tabela grande e é uma questão trabalhosa. É uma questão trabalhosa, principalmente se você é daqueles que faz regra de 3 com tudo. Aí pronto, aí é que você não termina ela nunca, a questão. Ela dá os dados nessa informação e a pergunta da questão é, nessas condições, ele quer o valor total investido pelo comerciante com a compra da mercadoria, acrescido do pagamento do respectivo frete. Gira em torno de quanto? Bom, ele deu a quantidade de cada um desses produtos, ele deu as especificações, né, saco, pacote, ele deu a massa de cada saco ou cada pacote e deu o preço unitário por saco ou pacote. A gente teria que fazer contas, né? Primeiro, a gente teria que calcular o total de valores. Lembrando que são 45 sacos. 45 sacos vezes R$100, você tem um valor. Então, veja que são 45 sacos, no caso de açúcar, confira aí nessa tabela que você está aí, porque sem a prova na sua mão fica mais ruim de você fazer a identificação desse comentário. Então, açúcar, 45 sacos a R$100. Então, 45 vezes R$100. O arroz, são 30 sacos a R$98. Então, 30 vezes 98. Então, você vai fazer essa multiplicação da quantidade com o preço unitário. Quando fizer essa multiplicação de todos eles, quantidade e preço unitário, você soma e encontrará um valor de 65.136. Depois a gente vai somar também o frete. Ele diz que são 80 centavos por quilômetro percorrido e o total aí foram 1.000 quilômetros. Fazendo multiplicação, nós temos mais R$800, que é o frete. Depois nós vamos colocar ainda, nós vamos ter que fazer os R$45, os 45 sacos de açúcar, vamos supor, multiplicado pela massa, que é 50, e dividir por 100. Por quê? Porque vai cobrar R$2
por cada 100 quilos. Então, essa questão, R$2 por cada 100 quilos, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar a quantidade multiplicado pelo peso, dá um peso grandão. Divide por 100. Dividir por 100, você vai saber a quantidade de 100s que existem naquele total. E aí multiplica por R$2, que é o preço que você teria. Vejam que o que eu estou falando agora fica mais complicado. Seria melhor a gente fazer aquela regra de 3 de cada um deles. Mas não dá tempo. Não já avisei para vocês? Tentem fazer as questões identificando onde é que multiplica e divide. Evite reguinho de 3 cruz credo. Evite. Procure identificar no problema onde é que multiplica e divide, que vai agilizar. É importante a praticidade no momento da prova. Tem que ser rápido. Então, nesse caso aqui, você teria que fazer de cada um deles, olha só. Você teria que pegar os 45 sacos de arroz, multiplicado pelo peso dele, dividido por 100, porque dá a quantidade de sacos de 100, e multiplica por R$2. Para cada valor desse aqui, isso aqui vai dar um valor de 45. Para cada valor desse aqui, que 2 vezes 50, corta, né? Para cada valor desse, nós vamos fazer todos eles, né? Todos os produtos. E depois faz-se a soma, e nós encontramos aí na soma 231,1. Que somando tudo, nós encontramos o valor na letra B, 66.167,1. E temos aí a questão 14 feita. Uma questão bastante trabalhosa para ser feita. Bom, questão 15. Isso da minha lista que eu estou colocando aqui, né? Na questão 15, nós temos o seguinte. Ele fala de uma fábrica, né, que vai construir uma mesa que tem uma base de ferro e uma pedra de mármore em cima dessa mesa, né? Essa mesa de ferro, a parte de ferro tem uma pedra de mármore. As dimensões são as dimensões, né, ele coloca dimensões de 2 por 1 e diz o custo. E o mais importante é a questão da proporção, que ele diz que a área é diretamente proporcional ao valor dela. Então, isso quer dizer que o valor é proporcional à área dela. Valor proporcional à área dela. Então, nós teríamos que fazer as substituições, viu? As substituições que nós faríamos seria o quê? O valor dela de R$1.000 mostra uma área aqui de 2 metros quadrados. Um valor X, que eu não sei, daria uma área de... Bom, ele está dizendo que houve uma diminuição de 25% aqui na área. Olha, 25% em cada uma das dimensões. 25% em cada uma das dimensões é tirar 1/4 de cada um desses daqui. 1/4. Então, aqui, quando faz a alteração, tira 25% de cada um deles, aqui fica 3 sobre 2, ou 1,5, e aqui 3 sobre 4, ou 0,75. Quando multiplica, nós temos 9 sobre 8, e aqui ficaria 9 sobre 8. Ou seja, vamos organizar agora o que nós temos que fazer. Bem, a questão quer saber, considerando o valor da pedra diretamente proporcional à sua área, o valor da pedra diretamente proporcional à sua área, serão reduzidos em pontos pertenciais os gastos com a produção das mesas em torno de quanto? Bem, a gente teria que identificar o antes e o depois. Antes, o gasto era R$1.500. 1.000 da pedra e R$500 dos pés. E depois? Depois é que nós temos que fazer o cálculo depois. De acordo com o nosso cálculo aqui, esse valor daria 562,5. Ou seja, somando ainda com os R$500 da mesa dos pés que não se alteram, nós teríamos um valor de 1.062,5. E aí, que seria a parte mais ruim, seria essa, viu? Seria nós encontrarmos o valor que seria depois de 1.062, e aí você vê de quanto diminui de 1.500 para 1.062,5. Daqui para cá diminui quanto? Aí eu já falei para vocês que é a diferença dividido pelo primeiro, né? A gente subtrai, dá 437,5 sobre 1.500, que vai dar um valor aproximadamente de 29%. E aí nós teríamos, sem problema, a letra A, alternativa da 15. Bom, as questões mais problemáticas seriam essas, né? Nós temos também ainda a questão 16,
que é um sistema de equação normal, a montagem dela ela é mais comum, nós fizemos até na nossa revisão isso aí, lembrando que na nossa revisão esses assuntos foram mencionados, com exceção da fórmula lá de Euler, mas todos foram mencionados. Aqui é a quantidade de bancos e aqui é a quantidade de pessoas. Então, a gente montando a equação teria 3x mais 10 igual a y, e a outra 4 vezes x menos 1 igual a y. Seria um sistema normal para ser montado e resolvido, e encontramos aí a letra E, alternativa, que seria a quantidade de y, que é a quantidade de estudante ou de pessoas. Na questão 17. Na questão 17 também envolve um pouquinho de geometria, onde você tem um quadrado dividido em 3 retângulos. E se essa base é x, aqui foi dividida em partes iguais, aqui é x sobre 3, aqui também é x sobre 3, aqui também é x sobre 3. O perímetro dessa parte aqui de baixo, ele disse que vale 16, então a gente poderia fazer x mais x dá 2x, mas, somando aqui, nós temos 2x sobre 3, isso igual a 16. Com essa equação montada, a gente encontra o x. Encontrado o x, a gente descobre que é o lado do quadrado, que é o que ele está pedindo aí. Bom, então, essas duas questões elas foram mais rápidas, né? Com exceção dessas outras que estava mencionando agora, como essa agora, que exige um cálculo maior. E como eu estou fazendo apenas um comentário, não resolvendo simplesmente a questão, não espere assim, agora eu vou aprender matemática. Não, ninguém aprende matemática assim não. A gente aprende matemática com treinamento e paciência, viu? Tem que ter paciência porque não é tudo que você vai fazer, não. Você vai fazer aquilo que você pode naquele momento, mas você pode cada vez mais progredir. Bom, na questão 18, nós temos um sistema bem simples, quantidade de livro de matemática para português, a razão é igual a 2/3, e temos 4m mais 3 de português é igual a 579,7. Esse é um sistema de proporção, foi colocado na revisão, desse jeitinho aqui, onde eu mostrei até como é que fazia de cabeça. Então, mostrei uma questão desse tipo, mostrei uma questão daquela forma, mostrei questões daquelas que você tem que fazer na aplicação, ou seja, está de acordo com o que nós fizemos na nossa revisão. Se você perdeu a revisão, sinto muito, mas não perca nas próximas revisões, porque senão você se arrebenta, não faça isso não. Bom, agora a questão 19. Na questão 19 ele deu o gráfico, que nós também mencionamos também, né, o cálculo da mediana, o gráfico. E nesse caso, nós vamos pegar apenas os valores. Vamos colocar em rol 40, 50, 60 e 90. E ele quer apenas a mediana desses 4 elementos. Foi mostrado a vocês que mediana de quantidades pares, a gente apenas pega os 2 primeiros e calcula a média aritmética. E aí temos o valor de 55 e temos aí a alternativa. Não é problema, o enunciado ficou só bonito aqui esse gráfico, mas não precisou disso tudo. E a última questão da prova, onde ele pede a média aritmética. Essa média aritmética ela é uma média ponderada, portanto, a gente teria que fazer a quantidade multiplicar pelo salário e fazer esse somatório dos produtos. Olha, 5 vezes 1.834,69, depois 3 vezes 2.294,81, depois 2 vezes 3.868,21. Esses valores encontrados, você soma tudo, soma os valores e depois divide por 10, porque são 10 valores. Então, a média ponderada, a média aritmética normal. Bom, esta foi a prova. Agora, é importante que apenas um comentário breve, muito rápido, né, sobre as questões que tiveram na prova. E se você, eu indico que você deve olhar os outros comentários também, né? Os comentários que um está aqui já e outro aqui. Então, olhe já esses comentários, porque é importante, porque as questões que você vê de comentário ajudam também em outras provas. E outra coisa, não perca o seu foco. Continue estudando. A gente apenas progride quando estuda, não fica regredindo, não. Então, não deixe de estudar e um abraço para vocês. Estamos sempre aí junto com vocês
nessa luta. Um abraço.